Há uma insubordinação, digamos, da direita contra a justiça. Essa diferença entre o julgamento do Bolsonaro ser feito por uma turma e nem pelo plenário, qual que é a razão disso? Paira no ar hoje uma possibilidade de absolvição dos chefes militares, da Marinha e do Exército. A justiça é cega, mas não é trouxa. Então, em vez da anistia, o Congresso pode ter essa saída aí, então, de redução de pena. Não compete agora aos políticos rever decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que cada um vai querer tirar um pedaço que lhe interessa, né? O que é lamentável. Não, com certeza as condenações vão ser altas, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu gostei muito de ouvir o Valdemar Costa Neto dizendo o seguinte: não, tem muita gente ruim no Congresso. Se eles estão reconhecendo, é porque deve ter mesmo. Pode falar. Começa agora o programa Pode Falar. O Brasil acompanha um dos julgamentos mais delicados da nossa história recente, o processo que apura os atos de 8 de janeiro, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Para nos ajudar a entender as questões jurídicas e políticas em torno desse julgamento, eu converso agora com o advogado Eduardo Mulaer, que é especialista em direito e análise política. Mulaer, muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem? Tudo bem, William, muito prazer é meu. Então vamos lá. Eu vou começar com um assunto que está sendo discutido no Congresso, que é a proposta de anistia, né, dos envolvidos aí dos atos de 8 de janeiro, mas o STF já sinalizou que pode barrar alegando inconstitucionalidade. Por que juridicamente a anistia seria inconstitucional, Mulaer? Porque parece, ao que tudo indica, que a Constituição veda a anistia em caso de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, isso está excluído em princípio. Mas eu diria, em relação ao movimento no Congresso, que nós estamos vendo um movimento mundial de contestação da própria ideia de justiça. Há uma insubordinação, digamos, da direita contra a justiça. Ontem, por exemplo, eu vi um caso espantoso. Um vídeo, dizem que pode ser falso, eu não acredito, em que o presidente Trump mostra que mandou jogar um míssil num barco com 7 pescadores ou 7 navegadores que, segundo ele, levariam droga. Ou seja, ele aplicou, segundo diz ele mesmo, a pena de morte sem julgamento, sem prévio aviso. Ele tinha 4 navios da esquadra, por que não abordou e não prendeu os supostos traficantes? Essa ideia de justiça rápida e sem defesa é o oposto da ideia de justiça. E eu diria, ao mesmo tempo, o presidente Trump acha que no Brasil está havendo uma injustiça no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, quando nós estamos vendo todo um movimento no judiciário publicamente transmitido, publicamente acompanhado, mostrando todo o ritual da justiça. Agora, vem o governador de São Paulo e fala: não, eu não posso confiar na justiça. Como assim? Como é que um homem que tem exercício institucional pode se recusar a acreditar na ideia de justiça? E o próprio Congresso ele quer se antecipar a uma possível condenação, montando uma anistia, talvez em causa própria, porque eu imagino, com a recente, enfim, operação da Polícia Federal na Faria Lima, o que significou é que havia um absurdo no sistema financeiro. A tal da conta bolsão, onde você podia lavar o dinheiro que quisesse, porque ninguém sabia de onde vinha. Então, eu imagino que depois do PCC e companhia, quem tem interesse em manter conta bolsão e dinheiro escondido? Eu acredito que para a campanha eleitoral e para desvio de dinheiro de emenda, isso é, eu não diria um prato cheio, uma bolsa cheia, e eu acho que é muito medo hoje, no próprio Congresso, de uma apuração mais profunda. Mulaer, você falou aí que tem alguns políticos que não dizem não acreditar na justiça. Esse processo específico, né, que apura aí os atos de 8 de janeiro, esse processo, muito jurista, inclusive, tem dito que esse processo não está seguindo o rito normal da justiça, né? Primeiro, pelo julgamento em primeira instância. O julgamento no STF numa turma, né? E o do Lula, por exemplo, foi feito em primeira instância. Por que essa diferença entre o julgamento do Bolsonaro ser feito por uma turma e nem pelo plenário? Qual que é a razão disso?
E eu diria que o Supremo Tribunal Federal, por mais que seja criticado, é um órgão de cúpula que eu diria é muito melhor para julgar um governante do que o juiz de primeira instância. Sabe, o juiz de primeira instância tem uma vantagem para o réu, é que ele pode recorrer, recorrer e recorrer. Mas é muito mais seguro um julgamento público como esse que está sendo feito do que um julgamento, por exemplo, como os que eram feitos pelo Sérgio Moro e que tiveram que ser todos anulados por parcialidade. Então, digamos que não é, digamos, uma rotina esse julgamento, mas nós temos que levar em conta que é o primeiro caso no Brasil, na vigência dessa Constituição desde 88, em que um ex-chefe de Estado é julgado por crime contra a ordem democrática. Ou seja, é uma novidade. A própria lei, as pessoas ainda não sabem bem como aplicar, uma certa confusão nos termos dessa lei. Outros advogados, agora eu ouvi, por exemplo, atentamente a defesa dos meus colegas. Estava cada um com o seu melhor terno, a sua gravata mais elegante e o seu discurso mais elegante. Foram algumas exceções que partiram para a galhofa, começaram a fazer tantos elogios que aquilo parecia uma ironia, mas, de modo geral, eles desfiaram argumentos jurídicos quanto à inteireza da prova, quanto à validade, as possíveis nulidades e depois entrar no mérito. Agora, por mais que se ouça, aliás, eu vou contar que eu me surpreendi com o discurso, primeiro, do Procurador-Geral da República, que eu não estava muito afeito à figura dele, e ele foi de uma elegância ímpar, de uma calma, de uma ponderação, alinhando fatos e argumentos. Acho que foi os próprios advogados ficaram encantados com esse discurso. Uhum. E, na vez deles, a maioria, pelo menos, também foi muito técnica, muito argumentativa, e eu acho que isso cria um debate saudável para o público ter uma ideia de como funciona esse rito, que é o rito institucional da justiça. Você está falando aí, então, né, nos casos, eu também assisti alguns advogados fazendo a defesa aí, e o que me chamou a atenção é que muitas vezes um acusado pode acabar comprometendo o outro, né? No caso, por exemplo, do general Paulo Sérgio, o ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, o advogado declarou que ele tentou dissuadir Bolsonaro de adotar medidas de exceção. Como é que isso impacta a linha de defesa do ex-presidente, por exemplo? Olha, na verdade, os depoimentos uns impactam a linha de defesa dos outros. Porque eu acho que uma coisa é certa, quer dizer, há fatos. E os fatos foram publicamente divulgados ao vivo e a cores na televisão. Ou seja, ninguém pode dizer que não houve o atentado de 8 de janeiro. Então, 8 de janeiro aconteceu, né? Todo mundo viu o que aconteceu, os revoltados saíram dos quartéis, invadiram as praças dos três poderes, e havia possivelmente uma ameaça de sedição por trás disso. Bom, então, num processo como esse, resta-se de definir não a materialidade, mas a autoria. Quem estava por trás disso? Quem armou e quem preparou? Agora, realmente, é muito comum as defesas no processo criminal serem contraditórias. Às vezes, quando dois assaltam e há uma morte, um fala, não, quem matou foi ele. E esse ele diz, não, quem matou foi o meu parceiro. Ninguém quer assumir a responsabilidade pelo crime mais grave. Paira no ar hoje uma possibilidade de absolvição dos chefes militares, da Marinha e do Exército. E isso mostraria totalmente que não se trata de jogo de cartas marcadas, que o jogo está sendo jogado no plenário, diante da ampla defesa e da análise profunda da prova. Deixa eu entender um negócio aqui, porque você falou aqui no início sobre que não há dúvida nenhuma, né, que teve ali uma tentativa de atentado, né, de tomada de poder. Ali não era Não, o que eu popular. falei é que os fatos são inegáveis, ou seja, todo mundo viu o que aconteceu na Praça dos Três Poderes, Uhum. e depois a investigação mostrou preliminares e depois o que poderia ter acontecido em seguida com a decretação da garantia da lei e da ordem. Tá, Então, isso é pacífico. Agora, só para quem entender, fez mas aí nesse e caso. como fez é que é importante. Tá. É porque eu entrevistei o Delmanto, e o Delmanto tem outra linha de raciocínio diferente da sua. Aí eu estou pegando um pouquinho da linha de raciocínio do Delmanto, do advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior.
Porque ali teve um ato, né, um ato violento, né, tomada ali do Congresso Nacional, do STF e tal, e foi a população. Não havia nenhum guarda, não havia nenhum oficial, né, de roupa do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica tentando tomar o poder. E não há, pelo menos é o que a gente acompanha no julgamento, não há nenhuma assinatura, né, de nenhum documento de tentativa. Há um documento criado, mas que ninguém assinou. Mesmo assim, essas provas já são suficientes para uma condenação, Mulaya? William, quem vai dizer se as provas são convenientes ou não é o juiz. A Uhum. gente pode palpitar. Agora, você sabe, eu penso muito diferente do meu querido colega Delmanto. Eu acho que, às vezes, o raciocínio dele é muito formalista. E eu acho que há uma observação inegável hoje em relação à justiça. É que a justiça é cega, mas não é trouxa. Então, aquela movimentação do dia 8 não foi, como alguns advogados tentam dizer, um passeio no parque. Os amotinados saíram da frente dos quartéis, o policiamento foi desligado, abriram brechas para eles passarem e a, a confusão, eu diria que foi feita. Então, isso a gente não pode ignorar. Deixa eu voltar numa questão que você abordou, essas defesas, né? O tom das defesas, né? A atuação dos advogados, né? No caso aí por exemplo, da defesa do general Paulo Sérgio, né? Se eu não me engano, o nome dele é Andrew Farias. Ele chamou a atenção por citar poesia, clássicos da literatura e até palavras da própria sogra, né? Em sua sustentação. Esse tipo de recurso retórico influencia de fato os ministros nas decisões ou isso é apenas um valor simbólico e cultural? Olha, na verdade, isso tudo serviu para descontrair um pouco o advogado, né? E os ministros brincaram com ele. Se não me falha a memória, era ele que, na fase dos interrogatórios, reclamava que ele tinha que chegar às 9 horas da manhã sem café da manhã e tal, e brincava com o ministro: "Você já tomou café da manhã?". Então, digamos, é uma atitude um pouco moleca, eu diria, mas que é tolerável. O importante é que ninguém foi agressivo, foram todos muito respeitosos. É como um jogo de tênis: você joga de um lado, o outro jogador joga do outro, mas tudo com muita elegância, como deve ser no campo da justiça. O advogado que me impressionou foi o Demóstenes Torres, né? Porque ele passou 20 minutos fazendo um panegírico de cada ministro, procurando até mostrar alguma intimidade, e eu achei até que tinha uma ironia nessa postura dele, porque os meninos aparentemente ficaram incomodados com ele, não estavam achando bom tanto elogio, não, né? Mas, enfim, o advogado é livre da sua postura. Na tribuna, ele tem liberdade de palavra, mas a consequência, ele tem que pesar o que vai acontecer, como vai influenciar os juízes. Mulaya, você podia explicar aí as próximas etapas desse processo? Já teve acusação, defesa e agora é o julgamento em si, a fase da decisão, não é isso? Isso demora muito tempo? Como é que é? Nós podemos ter isso no decorrer da semana, nos datas que estão marcadas. Ou seja, os votos podem seguir imediatamente, há um calendário, eu não me lembro qual é o último dia que está marcado, mas pode acontecer, pode adiar um pouquinho também, se algum ministro pedir mais um dia ou 2 dias para votar. E qual que é a expectativa em relação ao desfecho deste julgamento? Podemos esperar penas severas? Como é que será? Há uma expectativa de que ainda em setembro haja um resultado. Como é que você analisa essas penas? São penas, teremos penas severas? Quais são os crimes aí que estão somados nessas penas, serão somados? Eu tenho uma posição que é um pouco contrária, aparentemente, ao que pensa o relator, porque eles condenaram por uma acumulação de crimes vários dos réus anteriores, né? E eu fiquei meditando hoje sobre o que são esses crimes que estão sendo atribuídos, né? Na verdade, são 2 figuras penais. O que a gente tem que levar em conta é que, quando o legislador faz a lei, ele não está pensando num caso concreto, ele está pensando quais são as possibilidades. Então, ele não imaginou o que aconteceu agora, ele previu hipóteses em abstrato. Então, na verdade, ele criou 2 figuras para defender o Estado democrático. O primeiro, que é a figura do
do impedir o exercício dos poderes, né? É a abolição violenta, que chama do Estado Democrático de Direito. Na verdade, não é. O crime não é abolição violenta, porque o crime diz tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito e como? Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. Então, essa é uma figura. A outra figura é o golpe de Estado. O que é o golpe de Estado? O golpe de Estado, se a gente trocar em miúdos, é derrubar o governo. Ou seja, tentar depor o governo legitimamente constituído. Então, o golpe de Estado contra o presidente Lula só poderia ter ocorrido, ou só ocorreu, a partir do dia que ele tomou posse, que foi 1º de janeiro. Ou seja, o 8 de janeiro poderia implicar em tentar depor o presidente eventualmente. Agora, inclusive, assim, no projeto de lei anterior, quando definiu o golpe de Estado, ele dizia tentar o funcionário público, civil ou militar, depor o governo, ou seja, derrubar o governo e tomar o poder. Agora, qual a diferença disso em tentar, nesse caso concreto, impedir, com emprego de violência, o exercício regular dos poderes constitucionais? Sabe, a meu ver, a figura é mais ou menos a mesma no caso concreto. Você poderia tentar derrubar o governo, um funcionário, um coronel, um sargento, tentar ir lá e dar o golpe e derrubar o governo? Poderia, mesmo que sem tentar abolir o Estado Democrático, mas de todo jeito estaria ferindo gravemente o Estado constitucional de direito. Então, essa acumulação me parece absurda. O Congresso pode atuar nisso? Pode sim. Se o Congresso legislar alterando essa lei, ele pode modificar a figura penal ou a pena. E aí, isso reage beneficamente, ou seja, se melhorar a situação, retroage. Se piorar a situação, não retroage. Ou seja, se o Congresso fizer uma lei diminuindo a pena, ou modificando um pouco a figura penal, ou proibindo a acumulação, isso vai beneficiar os réus, mesmo que estejam condenados com trânsito julgado. Então, em vez da anistia, o Congresso pode ter essa saída aí, então, de redução de pena. Isso é uma possibilidade, porque a anistia parece um absurdo. Ontem não, desculpa. Essa semana eu vi uma entrevista do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. E eu fiquei muito impressionado com a postura dele, que ele disse, não, o julgamento é injusto, nós temos que fazer anistia. Como é injusto? Ele tirou da cabeça dele que o julgamento é injusto, como o presidente Trump acha que é injusto, como o Eduardo Bolsonaro acha que é injusto, porque estão mexendo com o pai dele. Não compete agora aos políticos rever decisões do Supremo Tribunal Federal. Eles podem alterar a legislação, etc. Mas essa ideia de preconcebidamente, antes que saia a decisão, dizer que a decisão não é justa, me parece um absoluto desrespeito do equilíbrio institucional. E aí, William, convém a gente lembrar que os teóricos do século XVIII propuseram a divisão de poderes, ou seja, os poderes são independentes. E aí, nos Estados Unidos, o famoso sistema de checks and balances, ou seja, um poder segura o outro. E no caso do Valdemar, ele está agindo como um juiz, né? Ele quer passar por cima do juiz. No caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, vamos lá. Existe a possibilidade real de prisão em regime fechado ou há uma tendência de uma eventual prisão domiciliar prolongada? Se ele for condenado, ele vai para a cadeia ou ele fica em casa por tempo prolongado? Eu diria que, no primeiro momento, ele deve ser recolhido ao penitenciário. E aí pleitear a prisão domiciliar, que, por motivo de saúde e por ter sido ex-presidente, é bem provável que lhe seja concedido. E como é que você acredita que será a reação que você tem citado aí, o governo Trump? Como é que você acha que vai ser a reação do governo Trump nos Estados Unidos diante do resultado desse julgamento? Não sabemos ainda o que será o julgamento, mas sabemos que terão penas que não serão leves, né? Pelo julgamento das pessoas que participaram dos atos lá, das pessoas que não estavam envolvidas no meio político, né? Do cidadão que participaram do ato de 8 de janeiro, as condenações foram altas. Não, com certeza as condenações vão ser altas, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, como o governo Trump vai reagir? Eu acho que o governo Trump, primeiro, não tem nada com isso. O governo Trump tem que cuidar e respeitar, inclusive, a justiça do país dele. Ele não pode desrespeitar como está fazendo, muito menos a do nosso. Isso é uma invasão de competência, vamos falar de soberania brasileira, que é inacreditável. Nunca vi alguém vir dar pitaco
na justiça do outro país. Então, o que ele fez já é, em si, uma aberração. E eu imagino mais que daqui a pouco ele vai perder o interesse nisso, sabe? Porque ele tem mais o que fazer. Ele já fica ameaçando a Venezuela, ele tem o problema da guerra da Ucrânia. Então, eu não sei se a família Bolsonaro é a primeira prioridade dele. É. Bulay, depois da decisão aí, você acha que o Brasil conseguirá virar essa página ou a questão tende a se arrastar por um longo período aí, mantendo a polarização que está no país hoje? Olha, a polarização é lamentável. E lamentável, nesse ponto, eu acho que o julgamento está sendo exemplar, porque as pessoas estão vendo como os adultos conversam. Os adultos estão mostrando como se comporta, com respeito, alinhando argumentos e mostrando o que aconteceu, os fatos, as responsabilidades. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para a parcela da população que não é politizada, que fica indo na conversa das redes sociais ou do martelar de algumas figuras que ficam martelando sempre as mesmas ideias, ou até alguns meios de comunicação. Eu acho que a polarização política vai continuar, mas eu acho que nós podemos decantar um pouco essa polarização para uma certa racionalidade que a população está vendo. Eu vi que a possibilidade de condenação do ex-presidente Bolsonaro já não surpreende a maioria da população consultada em pesquisa. E, ao mesmo tempo, a gente vê que nas redes sociais os seus defensores continuam martelando muito mais do que os eventuais opositores do ex-presidente Bolsonaro. Então, pelas redes sociais, eles tentam convencer, mas eu acho que não estão mais convencidos. E aí, Bulay, que forma que você acha que esse processo deve ser explorado no próximo ciclo eleitoral? A oposição usará como argumento de que a direita tentou destruir a democracia, ou será a direita que vai transformar esse julgamento em bandeira de perseguição política? Olha, eu acho que cada um vai querer tirar um pedaço que lhe interessa, né? O que é lamentável. Eu acho que a gente tem que tocar para frente e procurar falar de uma vez por todas em programa, e ver se melhora a composição da Câmara, do Congresso, do Senado, sabe? Isso é que a população tem que se interessar e não ficar nessa futrica. Quanto tempo a gente fala sobre isso, né? De que a população Pois é. precisa melhorar a qualidade do Congresso Muitos e não melhora, e aí? Aliás, ontem não, desculpa. Aliás, essa semana eu gostei muito de ouvir o Valdemar Costa Neto dizendo o seguinte: não, tem muita gente ruim no Congresso. Então, se eles estão reconhecendo, é porque deve ter mesmo, né? Depende o ruim para ele, né? Que o ruim para ele talvez seja bom para nós, não seja ruim para a gente, né? Pois é. Esse aqui é o problema. Hum, Olá, hã? pois é. Ó, o nosso tempo já se esgotou aqui. Eu acho que você conseguiu explanar bem, botar o seu ponto de vista, fazer uma análise técnica sobre esse julgamento. Mas, no geral, então, para você, esse julgamento ele pode virar uma página do Brasil e pode mostrar uma nova realidade da justiça brasileira, ou ele pode também pontuar as ações da divisão de poderes, né, que você bem falou aí, legislativo, executivo e judiciário? Olha, eu sou sempre um otimista, você sabe, né, William? Então, eu acho que o julgamento, mostrando o mínimo de serenidade, de racionalidade, marca um momento na história política do Brasil. É o primeiro e foi bem feito. Agora, quem for sentir prejudicado vai sempre tentar desmoralizar a justiça, o julgamento, seja lá o que for. William, foi muito bom falar com você. Eu acho que nesses momentos da história do Brasil nós costumamos nos encontrar como velhos amigos e fazer um balanço, tanto quanto possível, desapaixonado. Embora eu não seja fã do ex-presidente Bolsonaro, eu me considero um homem de justiça. Eu fui juiz eleitoral, nunca recebi reclamação de nenhum partido, e diante da história eu tento ser o mais racional possível, sabe? Sem me deixar envolver nessa polarização. Então, vamos ver o que acontece. A gente fica torcendo para que seja o melhor para o Brasil. A gente podia avaliar, então, após a decisão. O que você acha? Com certeza. Estou sempre à sua disposição. Tá bom, porque aí seria interessante para a gente saber. De repente nós estamos fazendo criando uma expectativa, né, sobre um julgamento que pode ter grandes penas e
A gente pode deparar com outra realidade. Molaia, obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado por essa análise e até o próximo. Obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de ter liberdade para expor o meu ponto de vista. Muito bom. Valeu. Pode falar. Pode falar. Pode falar.